muito boa noite. Aqui fala o vosso conservo, apóstolo Manuel Israel, que sempre usamos, né? Vosso irmão em Cristo Jesus. Nesse instante, estamos aqui para falar sobre segredos ministeriais, parte de nós, dar então sequência dos ensinos que nós havíamos começado. Ora bem, começando por falar dos segredos ministeriais, parte de nós, eu quero começar por dizer que o ministério cresce. Ele cresce tanto por vocação quanto por extensão. Quer dizer que toda pessoa que tem um ministério dentro de si pode fazer crescer o seu ministério dentro de si. Ou seja, a vocação ministerial dentro da pessoa, ela cresce. Cresce através do tempo do crescimento espiritual. Na medida que a pessoa vai crescendo espiritualmente, também o ministério vai se desenvolvendo. Se nós basearmos um pouco nos determinados ministros ou pessoas que têm ministérios que nós conhecemos, eram pessoas que eram simples homens normais, mas hoje em dia nós vemos o apostolado, o profético, o pastorado, vemos então a graça de mestre, para quem tem graça, vemos também pessoas que têm vocação no ensino, a se estabelecerem, a aparecerem, a fazerem grandes coisas. Por quê? Porque o ministério dentro deles foi crescendo na medida do tempo do crescimento espiritual. Então o ministério cresce tanto por vocação quanto por extensão. Por extensão é muito simples. Nós vemos pessoas que têm núcleos de oração, né, pequenos, de acordo com o tempo, vão evoluindo e estes núcleos vão se transformando em pequenas igrejas, igrejas grandes, e assim vão andando. Então, deixa eu dizer para todos que o ministério cresce tanto por vocação quanto por extensão. Você não precisa se esforçar muito para poder então crescer ministerialmente. Você só precisa se preocupar com o seu crescimento espiritual. Líderes que não têm o crescimento espiritual também têm uma vocação ministerial um pouquinho redutiva. É difícil ver uma pessoa que tem uma grande extensão ministerial quando tem pouca habilidade no mundo espiritual. Se você querer conhecer muito, querer fazer muito e não ter muito para dar, você vai ficar apenas como um palhaço. Alguém que faz muita coisa, mas não está a dar nada. As pessoas não sentem impacto no que você está a fazer. Então, preocupa-te com o teu crescimento espiritual. Assim, podemos dizer que você terá nível, você terá dimensão e você terá profundidade espiritual. Ora bem, o outro segredo ministerial que nós aqui queremos falar é que o ministério é como se fosse uma semente. Por exemplo, se eu pego uma semente de manga, um caroço de manga, bem, na minha mão é um simples caroço. Mas se formos a prever o futuro deste caroço, é uma grande mangueira que eu segurei. Então, o ministério cresce. Quem tem o ministério é como se fosse alguém que tem uma semente sobre a sua mão. O que é que a semente precisa para poder, então, crescer ou produzir? Só precisa ser lançada numa boa terra. Então, meu querido, se você tem vocação, se você é alguém que tem dom de Deus dentro de você, o que você precisa, se calhar, é simplesmente sentar nos pés de um pai da fé ou do mestre, ou talvez precise fazer parte de uma igreja viva e você então vai ter um ministério muito tremendo, um ministério muito grande. Nós conhecemos a história do Ardina Bala, o fundador da igreja Zamé Malam, o zairense já falecido. Deu muito por se falar, aquele senhor. Fez coisas incríveis. Por quê? Porque ele se entrelaçou num bom lugar e começou a trabalhar fluentemente, aproveitou as ocasiões daquele momento e foi fluindo. Nós podemos ver também como o evangelista Tomás de Osborne, lá veio como o Billy Graham, tantos outros que se tornaram tão grandes. É simplesmente porque estavam numa boa terra, ou seja, foram lançados numa boa terra. Amados, se vocês têm vocação, sentem-se que têm algo de Deus dentro de vocês, então vocês precisam estar dentro de uma boa terra, ou estar numa boa terra, para poder então produzirem conforme. Sabem que toda semente que é lançada numa terra imprópria, ela morre. Tem muitos jovens que poderiam crescer ministerialmente, podiam estar em altas dimensões, mas hoje estão monótonos. Por quê? Porque o lugar onde estão é um lugar frutífero, um lugar com pouca vida, um lugar que não há graça de Deus. Então, se o Senhor não lhe tirar por misericórdia, essa pessoa vai adormecendo ministerialmente. Por isso é que Paulo disse, despertai-vos, vocês que estão a dormir. É preciso se despertar para poder então evoluir ministerialmente. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre os segredos ministeriais é a respeito da visão. Muitos jovens têm dito, eu tenho uma visão, Deus me deu uma visão de abrir uma igreja, um ministério. Eu gostaria de explicar para quem me acompanha nesse momento. Amados, já ouviram falar alguma vez sobre denominações? Muito bem. As denominações religiosas começaram assim. Eram pessoas que diziam que não, tenho uma visão, Deus me chamou. E foram se estabelecendo e assim acabaram por ter suas igrejas. E essas igrejas hoje estão dentro das linhagens denominacionais. Então, muita gente, por exemplo, abandona aí e diz, não, é uma igreja desviada, não tem verdade. Eu tenho a verdade, eu vejo que aqui está mal. Então ele vai abrir o seu ministério e coloca o nome. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, porventura o nome que você colocou no teu ministério não faz parte de uma designação denominacional? Não, mas sim, porque denominação é uma corrente religiosa, um fio de religião conhecido por muitos.
né, que transporta doutrinas, que vai aí assentando na verdade, e muitas vezes até com dogmas estabelecidos. Então, o que eu quero falar para os amados, não coloca muita visão do teu ministério muito mais à frente do que Jesus. Você pode ter um ministério, não, um ministério é o poder de Deus, um ministério tem como visão a visão de Deus. Tudo bem, pode ter um nome referenciado a Deus, ou bíblico, podemos assim dizer, mas tenha certeza que a tua visão, que você chama de igreja, é um fio de denominação. Mas minha não é assim, é exatamente. Agora vamos enquadrar o teu ministério onde? É exatamente nos fios denominacional, mas porém não reconhecido. Por essa razão, não exaltam vossos ministérios acima de Cristo. Vejo muita gente a publicar Ministério X, Ministério estão a avançar. Vocês estão a promover denominação. Em vez de promover Cristo, estão a promover a vossa visão. Porque você, como líder, você é o visionário. E outra coisa que eu quero dizer. Visões que uma pessoa estabelece, geralmente quando essa pessoa que estabeleceu morre, a visão também torna um pouco monótona, a não ser que ele coloque um possível sucessor. Igrejas, por exemplo, como, vamos lá falar daí, há outras igrejas, enfim, que permanecem até dia de hoje, são igrejas que foram, ou correntes que foram edificadas, ou construídas, né, ou fundadas por muitos fundadores, ou por muitos líderes. Reuniram, vamos abrir uma igreja, abriram, essa corrente funciona até dia de hoje. Então, se você tem uma visão e você é o líder, ou seja, muitas das correntes religiosas ou dos ministérios novos estão sendo abertos, haverá muitos problemas no futuro quando os seus líderes falecerem. Por quê? Porque os filhos vão lutar entre si, vão repartir a visão e poderá haver até confusão inesperada. Por essa razão, pautam mesmo pelo nome de Cristo. Colocam Cristo acima das vossas visões. E se querem que essa visão transcende, então comecem já a alicerçar pilares, né? Ministros, vão se estendem a vossa visão para ser tipo outras igrejas e assim vai permanecer. Assim como outros ministérios que eu vejo. Ministério Internacional, não sei o que é isso. Está aqui em Cabinda, está em Benguela. É fio denominacional. Há quem pode dizer, não, a minha igreja é de Cristo. Sim, toda a igreja é de Cristo, mas porém um fio de denominação. Nós não podemos descartar essa verdade. E outra coisa que eu gostaria de falar para os amados que me acompanham neste momento é acerca das etapas ministeriais. Ok. O ministério corresponde a pelo menos 3 etapas. Né? Temos aí a fase da confirmação ministerial, temos a fase de treinamento e temos a fase da ação ministerial. A fase da confirmação é muito necessária. Muitos líderes hoje se tornam líderes não porque Deus lhes confirmou, é porque eles sozinhos se levantaram e foram andando. Ou seja, deixa eu dizer uma verdade. Existem 3 tipos de líderes na sociedade. Existem, ou seja, servos de Deus. Existem servos que Deus levanta. Então, como Deus é que levantou, Deus sustenta. Agora, existem também servos que são levantados pelos homens. Então, como os homens é que levantaram, então os homens lhes sustentam. Agora, existem outros tipos de servos, que são servos que se levantam sozinhos. Viu o vizinho dele que cresceu com eles da igreja, então também se sente vocacionado, vai ter igreja. Então, ele se levanta sozinho e faz seu próprio caminho. Quem Deus levanta, Deus sustenta. Deus faz o caminho dele. Quem os homens levantam, os homens sustentam. Eles enviam e eles vão. Mas quem se levanta, ele sozinho se treina e vai. Por isso é que hoje vemos muitos líderes que eles sozinhos, né, treinam suas formas de atuações. Você vê no altar, vê, não, essa aqui está pregando, mas da maneira que está fazendo o gesto, da maneira de agir, é fruto das habilidades dele. Em outras palavras, tem muito ele do que Jesus. Tanto nas habilidades, tanto nos gestos, tanto no que fala. Isso aqui tipo se fez, tá vendo? Existem pessoas assim. Mas atenção, não estamos a falar de todo mundo que faz assim, né, que tem esse fio. Não, nem sempre. Alguns é simplesmente por estratégia pessoal ou pelo gesto do seu próprio corpo. Então, querido, é muito importante respeitar a fase da confirmação ministerial, porque é aqui onde o ministro vai conhecer o seu rolo. Então, a confirmação acontece de várias formas. Pode ser um anjo de aparecer numa visão, dar o teu rolo, e dentro do rolo tem a visão e tem um propósito. Ou também pode ser que Deus levanta um servo de Deus para descobrir o que você tem, e ele assim vai te ordenar o ministério. Você tem ministério X, vai te consagrar e te envia. Então é muito importante a fase da confirmação. Não pulam isto. Hoje temos muitos líderes que trabalham no campo ministerial que nem sequer conhecem suas próprias vocações. Ou seja, como a mãe dele tem um quintal, então ergueu algumas paredes, chamou pessoas, sentou, eu sou pastor. E o povo vai chamando, pastor, pastor, pastor. Às vezes é um apóstolo, ou talvez um mestre. Mas eles chamam de pastor, pastor. E vem andando assim. E no dia que apareceu um profeta com visão e dizer, meu querido, tua vocação é X, ele vai negar. Porque hoje tem muita gente que não conhece a sua própria vocação, porque estão agindo em vocações seguradas. Ou seja,
foram se camuflando, ou seja, se escondendo, né? Buscando um lugar só para estar, para não dizer que não tem nada, é vazio. Ok. Então, muito importante respeitar a fase da confirmação. Segundo, é a fase do treinamento espiritual. Ok. A fase do treinamento espiritual, ou a fase do treinamento ministerial, essa fase é muito pertinente. Existem líderes hoje que estão a cometer grandes erros na sua estrada ministerial ou no seu percurso ministerial por falta de treinamento espiritual ou treinamento ministerial. Por quê? Porque existem líderes que não têm pai na fé, não têm mestre. Ele estava numa igreja, aprendeu com alguns pastores, no pouco que ouviu, deu ouvido à voz ministerial, como falamos da vez passada nos segredos ministeriais. Então começou a agir, foi andando por si mesmo, já sabe tudo. Não é assim. É necessário a pessoa ter um pai na fé, um mestre, para poder então te dar orientações. Porque o pai da fé é alguém que vai te dar limites, vai te dar proteção e vai então determinar o seu destino, como diz o evangelista alemão. É importante a pessoa ter um pai, porque o pai já errou bastante na vida. E sabe, não, aqui errei, então meu filho não pode errar aqui. Coisas que você poderia errar, ele vai te acautelar disto. Então é muito importante você ter um pai ou um mestre. Ok, um mentor, nesse caso. Pai na fé é para quem não tem crescimento espiritual. É que tem que ter pai da fé. Mestre é quem já tem crescimento espiritual e que precisa de algumas ferramentas no lado ministerial. Então tem que ter um mestre. Se você não tem pai, não adianta ter mestre. Porque o mestre não pode cobrir o papel do pai. Primeiro é pai, depois é mestre. Ou seja, um filho só nasce porque tem um pai. E o professor só lhe instrui porque ele precisa de conhecimento. Agora, se não tem filho, como é que você vai instruir? Então, o primeiro filho nascer, tem que ter um pai, depois vai parar na mão de um professor. É assim que funciona na vida ministerial. Um pai não pode dizer, não, eu vou ensinar todo o meu filho, eu não preciso ter professor, necessita de ter professor. Porque o pai não vai dar aula ao seu filho desde a pré até a faculdade. É por isso que você que tem o seu pai na fé, você precisa ter um mentor, né? Um mestre. Por exemplo, eu, tendo o meu pai na fé, eu sempre achei que alguma coisa me faltava. E eu tenho muitos mestres, mas mesmo assim acho que ainda é pouco. E quando estava lendo uns artigos do Charles Spurgeon, né, eu fiquei muito apaixonado. É um homem que escreveu por aí, teve quase 3.600 e tal sermões, isso me impactou. E eu também estou a seguir essa estrada. Já estou a escrever muitos sermões, aulas proféticas, aulas doutrinárias, tem muitas aulas. E se Deus permitir, quem sabe num futuro bem próximo a gente lança um livro. Por ser uma das partes da extensão ministerial, como falamos no passado. Ok, essa é a fase então do treinamento. A última fase ministerial é a fase das ações. Amados, quando você passa a fase da confirmação, já está na fase do treinamento e já é solto, você tem que começar a agir ministerialmente. E quando começar a agir ministerialmente, você não pode dizer assim, não, eu não posso ainda começar a agir, eu acho que me falta alguma coisa, vai recuar mais. Quando um líder, quando um homem de Deus começa a fase da ação ministerial, querido, não tem pausa, não tem descanso, não tem reforma, você deve andar até a morte. Ou seja, o ministério termina com a morte do ministro. Apóstolo Paulo fala de que já terminei minha carreira, guardei a minha fé, né? A coroa agora me espera. Quer dizer, terminou a carreira, terminou o ministério, morreu e foi-se embora. João Batista estava preocupado com o fim da sua carreira e disse, será que Cristo já veio? Vamos perguntar se ele mesmo. Depois, quando teve confirmação, acabou, foi cortado a cabeça e morreu. Terminou a sua vocação, o seu ministério. Então, querido, o nosso ministério, nós homens, termina. Mas o ministério de Cristo não termina, é eterno. Então, nós como homem, nosso ministério termina. Nós como homens, perdão. O nosso ministério tem um fim. Amados, na base dessas palavras, espero que vocês fiquem bem, né? Apesar de ser noite e o clima não é assim tão favorável, mas achei por bem fazer este curto vídeo para poder então partilhar com os amados alguns segredos ministeriais da parte de hoje. Apesar de que não falei tudo, nem tive que reduzir, encurtar mesmo, porque são muitas coisas. Então, com isto, quero dizer muito obrigado. Para vocês que têm acompanhado o meu trabalho, continuem assim. É assim que vamos aprender. Com o pouco que têm, com o pouco os outros têm, vão aprender muito assim. Paulo disse que aprendemos em parte, ninguém sabe tudo. Queridos, com essas palavras digo que Deus abençoe, estamos juntos, fiquem bem.